certo. Você viu o Marcão rapando a careca? Cadê você, Marcão? Quem também saiu aliviado dessa partida foi o Yuri Alberto. Acabou o jejum sem gols pelo Corinthians. As lágrimas do Yuri Alberto, depois que ele pagou ali a promessa feita, para mim diz muito do que ele sentia, da cobrança que ele tinha. Isso mostra pro torcedor, no modo geral, que o jogador também se cobra. O Yuri Alberto fez o gol, certo? Fez o gol contra a Portuguesa no treino. E eu disse que ia dar confiança para ele. Mas vamos lá, primeiro, com relação ao jogo. O Corinthians, ele jogou bem sim. Eu ouço muita gente falando, pintou o campeão então, mano. Pintou o campeão, não pintou o campeão. Corinthians 2, na verdade, Santástico 0, Coringão 2. E eu vou falar pra vocês, hein, cara, já quero começar perguntando. Qual foi o último jogo que a gente terminou o primeiro tempo com 2 gols de diferença a nosso favor? Fiel, nada melhor nesse momento do que uma vitória fora de casa, convincente e ainda mais em um clássico. Por mais que o Santos esteja mal também, o Corinthians dessa vez mostrou muita força, um time competitivo do começo ao fim, que jogou bem com bola e sem bola. E claro que depois de tudo isso, a imprensa e os influenciadores do futebol iriam comentar a grande vitória do Timão, que não resolve todos os problemas do Corinthians, mas ajudem muito. Então agora fique com o compilado dos principais comentários sobre a vitória do Corinthians e, claro, os ataques das organizadas antes, durante e depois do jogo. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. E o Marcão? Você viu o Marcão rapando a careca? Cadê você, Marcão? Subiu nas redes sociais, menino. Rona, você tá aliviado? Fim do jejum do Yuri Alberto, que tá aqui ao lado do Lucha. Mas eu tô mais feliz, sabe por quê? Por quê? Essa molecada bebida. Você viu? Idade, jovens. E o Juan que apanhou esse menino, que jogou de bola, esse menino Juan. O Biro, menino lindo do papai. Apanhou também, feito criança grande, mas tá aprendendo. Mas bateu também, viu? Ele apanhou, mas bateu. Tem que... Fica aqui, Chico. Não, mas isso é bom, tô falando que é legal. Com o Biro, tô falando com você. E você gostou da dupla de zaga Gil e Caetano? Então, você viu que tem um negócio fortíssimo, uma MPB fortíssima, né? Porque é Gil, Caetano e Fagner. Claro. Você não sabia dessa. Você deu risada porque você não sabia dessa. Mas é isso aí. E tendo um grande maestro ali na defesa, Gigante Cássio. E agora, o que você vai falar pro Lucha depois de ontem? Lucha continua assim. Continua assim. Você tá aí porque você quer, seu lugar Continua assim, porque ó, o Yuri Alberto, menino, eu ia falar que era você ontem, mas eu não quis atrapalhar essa promessa sua. Você já tava com essa promessa, eu tinha certeza. Já tava com essa pressão. Com essa pressão. Beijo da família do Yuri, sofreu também. Pode rir. Pode prometer todo jogo, cara. O Luxemburgo tava rindo, tava aliviado. Mas eu gostei do primeiro tempo do Corinthians. Achei que foi muito bem executado. E o Santos depois tentou reagir muito de um jeito desorganizado, não conseguiu. E o Corinthians administrou bem esse placar. E foi a primeira vez que o Lucha realmente teve tempo de respirar, trabalhar o time um pouquinho. E pra mim a ideia do Lucha... Hortência, obrigado. E pra mim a ideia... Mas aí que tá, quando os dois estão pressionados, o que você tem que fazer? Jogar a crise pro outro lado. O Corinthians também não tava numa boa fase, mas o Santos também não tá. E o Luxemburgo entendeu como marcar o Santos. Foi um time muito estratégico, eu gostei da atuação, marcou, sempre que o Santos tinha a bola, era um time que competia, o Fagner foi muito bem, o Juan, esse menino também surgindo, o Biro, molecada, rejuvenescimento, renovação. É claro que o Corinthians precisa de um segundo jogo, terceiro, para que mantenha, porque ele jogou bem contra o Galo lá, depois caiu, jogou bem contra o Flamengo, mesmo perdendo, depois caiu. Então precisa de uma regularidade. Foi dado um dia antes, né, quando teve aquele confronto da torcida com o ônibus do Corinthians no jogo, foi dado o alerta um dia antes. Durante a partida, esse alerta também foi dado. E depois do jogo, virou uma praça, uma batalha na praça lá em Santos. Então o sinal está dado aí. Agora, os órgãos que tem que tomar a providência, depois de todas essas evidências na tela, está na hora de se manifestar. O Sindicato dos Atletas também, o Ministério Público, a CBF, o pessoal que tem que fazer alguma coisa, porque o limite é esse. Acho que aí é o limite. Não tem que esperar ter morte, esperar ter nada disso, porque já aconteceram inúmeras coisas difíceis de se engolir. Agora, para quem está sentado, engravatado, que está sentado, que tem que dar a canetada agora, tem que funcionar.
Quem também saiu aliviado dessa partida foi o Yuri Alberto, acabou o jejum sem gols pelo Corinthians. Ele conseguiu marcar um dos gols da vitória. E aí tem a imagem no final do jogo, na qual ele cumpriu uma promessa e ele atravessou o gramado da Vila Belmiro. Lembrando que o Yuri jogava no Santos, depois foi jogar no Inter, saiu, foi pro exterior e agora é atleta comprado pelo Corinthians. E ele vinha sendo cobrado nas redes sociais, diretamente, porque é um ótimo jogador, mas estava errando gols fáceis, até pela qualidade que ele tem. Então ele conseguiu fazer o gol, pagou a promessa e o Lucha até brincou na coletiva que se ele quiser pode pagar a promessa sempre desde que faça gols, não é? Até para aliviar um pouco o clima. Aí, ó, como é que é, Lucha? Fala. Pode prometer todo jogo, cara. É por aí mesmo. Que bom pro Yuri, para ele ter uma sequência, para poder trabalhar com mais tranquilidade. E ele foi importante também. Já tinha perdido uma chance clara antes do gol, mas aí se recuperou e agora talvez tenha um pouquinho mais de paz e um caminho mais fácil para encontrar outros gols. As lágrimas do Yuri Alberto, depois que ele pagou ali a promessa feita, para mim diz muito do que ele sentia, da cobrança que ele tinha. Isso mostra para o torcedor, no modo geral, que o jogador também se cobra. O jogador também sente essa pressão e ele estava sentindo essa pressão, fez a promessa, acabou fazendo o gol. Felizmente ele fez o gol, porque minutos antes ele tinha acabado de errar. Você citou a jogada que ele acabou errando ali, depois ele acabou fazendo o gol, aí deixou mais tranquilo na partida, mas as lágrimas falam muito em relação à pressão que ele vinha sentindo. O Yuri Alberto fez o gol, certo? Fez o gol contra a Portuguesa no treino. E eu disse que ia dar confiança para ele. Ele não precisa entender que para dominar a bola não precisa. Não quero ser desagradável, vamos lá. Para dominar a bola, joga a bola sua, do jeito que você quiser. Sei lá, muita frescura? Assim. Calma, irmão. Passou a bola. Passa a bola sua, do jeito que você quiser. Passa a bola. Pode passar. O cara tá passando aqui, você pula. Não precisa força, Yuri Alberto. Todas as bolas que foram jogadas para ele quer ser muito rápido e não pensa. Pensa, filho. E no gol que você fez o gol, se você pensa um pouquinho, mete no alto. E a gente já vai falar a respeito disso. Mas vamos lá, primeiro, com relação ao jogo. O Corinthians ele jogou bem sim. Eu ouço muita gente falando, pintou o campeão então, mano. Pintou o campeão, não pintou o campeão. O Corinthians pegou um time ontem tão horroroso quanto ele. Porém, quantos times horrorosos o Corinthians já pegou no Campeonato Brasileiro e se complicou? Do mesmo nível do Santos ou até pior. Inclusive jogando em casa. E ontem, Benja, o Corinthians ele tinha um ponto aí contra ele, que era uma campanha como visitante nojenta e asquerosa. O Corinthians, em 5 jogos do Campeonato Brasileiro como visitante, até ontem, ele tinha 5 jogos e 5 derrotas. Ele não tinha somado uma porra de 1 ponto fora de casa. Era um sparring. O Corinthians era um time aí que todo mundo fazia de gato e sapato. Ontem, o Corinthians ele já vira o primeiro tempo ganhando de 2-0, inclusive o Yuri Alberto marcando um gol aí, tirando a zica, mas ele poderia ter feito até mais se ele tivesse um pouco mais de capricho, Benja. O Yuri Alberto teve uma chance de cabeça que o João Paulo acabou fazendo uma puta defesa, depois no rebote ali o Roger Guedes estava impedido e chutou na trave. O Yuri Alberto perdeu um gol depois de um lance ali do Fagner, ele puxa um contra-ataque, dá na cara do Yuri Alberto, ele pega meio que de peito de pé, mandando a bola longe, mas cara a cara com o goleiro do Santos. O Corinthians poderia ter virado o primeiro tempo aí fácil, Benjamin, ganhando com uns 4-0. O Santos perdidinho em campo. No segundo tempo, o Corinthians diminuiu o ritmo. O Corinthians acabou meio que administrando o resultado. O Cássio fez algumas defesas aí em chutes de fora da área, mas o Santos não era um time perigoso. Era um time muito mais aí tentando ir na fase do bumba meu boi ali do que realmente uma organização. E o Corinthians tentando jogar no contra-ataque. E mesmo assim ainda perdeu mais uma chance ali com o Yuri Alberto. Cabeceou outra bola na trave aí depois da defesa do João Paulo. Mas beleza, cara. O Corinthians ele foi bem. E eu acho que nesse caso, Benja, o Corinthians merece mérito sim, principalmente pelo fato do Juan Oliveira. O Juan Oliveira, que é um garoto, Benja, ele entrou ali para armar o time, uma posição que é muito carente no time do Corinthians, e esse moleque, depois de 2 anos, Benja, ele tá jogando bem. Ele já tinha feito um gol contra o Cuiabá, o gol de empate do Corinthians foi dele. Ontem, no primeiro gol, aí o gol do Yuri Alberto, foi ele que fez a jogada ali pela direita e cruzou para trás, o Yuri Alberto fez o gol, depois aí daquela cobrança de falta, o jogador do Santos acaba resvalando contra para dentro, mas o árbitro deu o gol para ele, que ele chutou na direção do gol. Então, esse Juan Oliveira, Benja, claro, não dá pra gente imputar a responsabilidade que cabe ao Maio, ao Juliano, ao Yuri Alberto, ao Roger Guedes, a esse garoto, a nenhum garoto do Corinthians, mas que esse moleque tá pondo a bola embaixo do braço e resolvendo, isso daí tá. Corinthians 2, na verdade, Santástico 0, Coringão 2. E eu vou falar pra vocês, hein, cara, já quero começar perguntando. Qual foi o último jogo que a gente terminou o primeiro tempo com 2 gols de diferença a nosso favor? Foi no Paulista, se eu não me engano, não foi?
Se eu não me engano, foi lá no Paulista, lá no início do ano, cara. E olha só que loucura, hein? Terminar um jogo fora de casa, com 2-0 no placar pra gente, terminar o primeiro tempo, né? E terminou o jogo também, consequentemente. Cara, maluquice, né? Bom, e eu gostei, rapaziada. Gostei, né? É o que eu voltei feliz, hein? Dos Estados Unidos. Aproveitem que já volta ao normal. Mas que bom, né? Que cheguei e saiu uma vitória boa aí do Corinthians. Estava precisando para subir um pouquinho, pelo menos na tabela, né, desses 3 pontos. A gente já sabe que a situação do Corinthians no Brasileiro não é das melhores. É claro que tem muitos outros times que vão brigar para não cair. O Corinthians tem total condição de se manter ali no meio da tabela, 8º, 7º. Não sei, eu não falo de Libertadores porque eu acho que o nosso ritmo, e eu acho que o Corinthians precisa se arrumar para as competições que ele tem chance. Eu acho que o Libertadores é um sonho distante para a situação atual do nosso time, tá? O Corinthians foi para Santos, na Vila Belmiro, a partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro, enfrentar o nosso querido Santástico. Gostei do time, se portou bem. É claro que em alguns momentos vai sofrer aquela pressão, né, que se sofre de um time que está jogando em casa. E isso é um dos pontos, né, cara? A gente fez uma boa partida, presumo eu. Na verdade, resumo eu, né, como uma boa partida, porque todas as vezes que a gente vê o Corinthians jogar fora de casa, é um Deus nos acuda, né? É uma fifi, né? É uma senhora meretriz o Corinthians quando vai jogar fora de casa. Então hoje realmente se impôs, sofreu nos momentos que tinha que sofrer. Obviamente, quando você abre 2-0 de vantagem sobre o seu adversário, ele vai vir pra cima de você. Mas gostei, cara. Gostei de como o Luxemburgo formou esse time. O Biro era um moleque que até então estava aquém pra mim, né? A galera elogia muito ele da base, pedia muito ele, e em todos os jogos que ele entrou, eu não consegui ver esse cara. Mas aí eu não culpo só o moleque, eu culpo as decisões e os jogos em que ele entrou. E aí é decisão de técnico, é decisão de diretoria, né? Por exemplo, eu não sei se a estreia do Biro no profissional foi contra o Fluminense, no Maracanã, com o Fluminense voando, que a gente toma 3-0, 4-0, estão lembrados disso? Se eu não me engano, foi essa a estreia dele. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, cara. Yuri Alberto desencantou. Não sei, não lembro. Cara, você fica tão bolado que você nem... Eu não sei se eu cheguei a ver se ele deslizou ou não, mas Yuri... E assim, e queria perder, né? E aí, rapaziada, vamos lá. Eu não caio nessa pilha. Eu não acho que o Yuri Alberto seja bagre. Isso é coisa de rival, querendo botar coisinha na tua cabeça. Agora, que ele vive um momento terrível, isso é fato. A gente sabe que a gente já viu o Yuri jogar bola. Ele não é um bagre, ele não é um jogador ruim. Esse é um momento de falta de confiança que, inclusive, o time inteiro tá passando. Exceto o nosso querido Roger Calvo Guedes. É isso aí. Agora comenta aqui embaixo se você ficou mais confiante com essa vitória. E claro, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto sempre e vai Corinthians!